Aleluia, isso, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Não é capítulo 5, não, capítulo 6. Perdão, irmãos, nós lemos capítulo 5 ontem. 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tivesse negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns para com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Oh, de calabassurianda! Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que algum tem sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo a falá-lo-ei, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis vós, que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete fora do corpo, são membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo em membro de uma meretriz? Não por certo. Não por certo. Ou não sabeis que se ajunta, ou seja, versículo 19, né, irmãos? Fugiu um pouco da leitura aqui. Glória a Deus. Versículo 19. E não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus.
e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fala comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. Fala comigo essa palavra de oração: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, abençoe este momento, repreendendo a confusão mental diabólica, a seta de Satanás. Pai, que nada resista ao Espírito da verdade, à luz do clarão da Tua palavra, que é lâmpada. Xerabassi clamalabastei. Amém? Irmãos, que capítulo tremendo, que daria para fazer vários dias de mensagem. Mas eu tenho que resumir tudo aqui no máximo 10 minutos, 5. Mas a vontade é do Senhor. Glórias a Deus. Irmão, o último versículo do capítulo está resumindo todo esse capítulo. Esse capítulo tem 20 versículos. E no versículo 20 diz assim, do capítulo 6 de 1 Coríntios: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, foi Jesus que morreu na cruz. Esta mensagem, irmão, no capítulo 6 aqui, que foi dividido como capítulo 6, Paulo estava falando que aquela igreja de Corinto, meus irmãos, não era para o mundo. A mensagem desse capítulo aqui, meus irmãos, não é para a conversão de almas que estão no mundo, apesar que ouvem a palavra e se convertem também. Mas ela é diretamente, claramente, para a igreja, para mim e para você que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, nesta tarde e noite, eu não sei que hora que você estará ouvindo. Irmão, irmã, porque fostes comprado por bom preço. Naquela época se comprava escravos, se comprava servos, tinha os livres e tinha os escravos. E muitos eram comprados por bom preço porque tinham um valor, outros comprados por mau preço, para que morresse na casa do outro senhor. Porém, trazendo isso luz a nós, meus irmãos, nós somos comprados por bom preço. Deus é bom para nós, meus irmãos. Deus tem sido bom para comigo, para contigo. Não foi Ele que te tirou da prostituição, lá do terreiro da macumba, das drogas, do copo da cachaça, não era? 3, 4, 5 namoradas. Irmãos, o negócio era difícil, era só Deus na causa. Era um vazio terrível. Queria mostrar para todo mundo o poder. Jesus te libertou e comprou você da escravização do mundo e do pecado. O homem, ele é comprado através de Cristo, irmãos. Então ele é um pecador ainda, falho, porque está no corpo. Porém, remido, um pecador arrependido. Meus irmãos, ainda no versículo 20, para nós continuarmos esta meditação, essa introdução, diz aí, glorificai. Irmãos, aquele que é comprado em Cristo tem que glorificar a Deus. Tem que reconhecer que a honra, a glória, o poder, a majestade, poderio, como está escrito no livro do Apocalipse, pertence a Deus. Quando nós glorificamos, estamos dando honra. Como nós vamos glorificar e dar honra ao Senhor, meus irmãos? No corpo. Primeiramente está falando aí no corpo, meus irmãos. A Bíblia é muito clara em dizer, meus irmãos, que nós estamos nessa vida. O falso profeta prega que Jesus só quer o coração. Irmãos, é tempo de nós pregarmos o que está no exterior. É tempo de nós pregar a santificação exterior. É tempo de nós pregarmos a pureza exterior. É tempo de pregar e viver, meus irmãos, a doutrina da santificação exterior. Não só do coração, que é enganoso, que ninguém pode ver, só Jesus. Meus irmãos, porque muitas das vezes se santifica o interior, mas o coração é só Deus. Não é verdade? Esta igreja aqui foi repreendida para aquilo que estava no exterior mesmo. Havia prostituição, meus irmãos. Contenda, briga naquela igreja. E Paulo falou para nós glorificar a Deus em nosso corpo.
E agora ele termina falando esses dois, porque o corpo engloba o coração, viu, meus irmãos? O corpo engloba o coração. Por isso que esse versículo aqui está falando só duas partes. Porém, a santificação, lá em Romanos 12, é corpo, alma e espírito. Aqui, Paulo, meus irmãos, em 1 Coríntios 6, está falando somente dois parâmetros, do corpo e do espírito, o espírito do homem, ou seja, na espiritualidade. Adorando somente a Deus, buscando somente o Deus da Bíblia. Isso é adorar a Deus em espírito, meus irmãos. Louvado seja, quando ele fala do corpo, o sentimento faz parte. O sentimento faz parte do corpo, do coração. Porém, Paulo resumiu tudo aí, o corpo e o vosso espírito, quais pertencem a Deus. Irmão, nós não somos nós. A igreja não é do homem. A igreja não pertence, meus irmãos, aos grupos, como foi falado ali no capítulo 5, aquela igreja dividida que tinha partidarismo. E quando tem partidarismo na igreja, quando tem grupo na igreja, tem o quê? O demônio da disputa. Eu sou de tal, eu sou assim, eu sigo assim. Pensamentos humanos, irmãos. Porém, a igreja de Jesus segue a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Oh, de calabassurianda. E o que Deus fala, Ele confirma através das revelações e da sua doutrina. Você é aliançado com a doutrina sã ou com a filosofia do homem? Ou com a teologia que você faz naquele caderno, aqueles livros malignos, que quer ensinar o homem a pregar sem orar e jejuar e buscar a santidade do corpo. Pode jogar futebol, pode torcer para time, pode usar aquela camiseta de time. Até os pais hoje compram camiseta de time, até máscara de pôr no rosto, irmão, aquele demônio, colocando na boca. Não estou falando para pessoas que são descrentes, são crentes, meus irmãos. Infelizmente, esse grupo está aí, meus irmãos, dividindo a igreja da salvação, enganando os povos, o povo de Deus. Mas quem é de Deus discerne tudo porque anda no Espírito. Vamos agora entender um pouco mais aqui, esse capítulo é muito profundo. Ali fala, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 11, fala da guerra entre os irmãos. Ali tinha uma igreja, meus irmãos, como Coríntios, era um local eles eram muito conhecedores, filósofos, tinha advogados, muitos advogados naquela época. Você já viu aqueles crentes de hoje também? Não me toques, senão eu te processo. É uma carnalidade, meus irmãos. Os pastores estão numa carnalidade. Os obreiros estão numa carnalidade, não têm capacidade de orar e jejuar, não querem sofrer injustiça, não querem pagar o preço da perseguição. Se levantar contra, eu vou processar. Aí são aliançados com a política, aí levanta para processar por TV, processar canal de televisão. É tudo da mesma cambada, meus irmãos, tudo falso profeta. Estão enganados, se fazendo anticristos. Esse sim. Mas está falando agora com a igreja fiel, meu irmão, fiel. Nós não podemos ter briga com o nosso irmão. Vamos falar a verdadeira palavra. Você não pode odiar o seu pastor. Se você estiver odiando o teu pastor, você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Nós não podemos odiar aquele que nos pisou, que nos humilhou. Aquela pessoa que talvez Deus permitiu pisar no teu calo para tirar essa ira do teu coração, essa soberba do teu coração. Você é um crente falador às vezes. Você é uma pessoa que não pode falar nada para você, que você se empina. Não tem humildade. Aí Deus permite você ser quebrado, humilhado, para ver se você conserta. Mas você não se conserta. Você quem? A igreja, eu e você. Porque eu não aguento ouvir pregação que só fica falando você. Somos nós, igreja. Ralá, si clama, labasterianda, labaia. Quando o crente se acha dono da verdade, ele acha que ele é perfeito. Outros têm certeza. Eu sou dono da verdade. Eu tenho certeza que a verdade está comigo. Irmãos, a única verdade é Cristo. Ralabasterianda, sentindo a presença dele?
Oh, de Calabassurian, desta igreja onde estava nesse litígio, briga, contenda. Era uma briga terrível, meus irmãos. Não é o que acontece hoje? Irmãos, tem reunião de obreiro que se você for lá, negócio, igrejas que se diziam espirituais naquela época. Entrou a contenda, irmão, acabou a doutrina da igreja. O crente tem que orar para não viver em contenda e guerra e briga, meus irmãos. Como que o crente vence a contenda, a guerra e a briga? Na oração e no jejum. E às vezes padecendo injustiça, não tem nem como responder, não tem como nem se defender. Denegriu a imagem do obreiro. Naquele tempo não tinha internet. Hoje pensa duas vezes antes de denegrir a imagem do obreiro, da irmã, do irmão. Fala mal para você ver. Corre todo mundo para a internet, põe a boca no mundo. Não é verdade? Naquele tempo não tinha como se defender algum tempo agora também, há 10 anos, 20 anos atrás. Se punia um obreiro e não tinha nem como se... Hoje não. A injustiça hoje tem que pensar duas vezes, não é verdade? Pelo menos alguma coisinha essa internet está servindo. Uma boa é evangelizar naquilo que Deus permite, e outra é isso aí, mostrar a verdade. Porque se punir um obreiro, um irmão, uma irmã, levantar contra o pastor injustamente, vai para a internet, irmão. Hoje, meu Deus, questão de minutos, depende da fofoca, irmão, espalha em questão de segundos. Postou aqui, aleluia, vou falar aqui na minha cidade, não, porque a nossa cidade é uma bênção. Postou lá, colar, sei lá onde lugar, espalhou, chega no mundo. Pronto, irmãos, está feito, está armada a contenda. E aí, meus irmãos, vira aquela guerra terrível, o Espírito Santo sai do meio desse povo. Irmão, se tem uma coisa que o diabo quer acabar com a igreja, ele não consegue parar a oração do fiel. Ele vai querer colocar o quê? Ódio, rancor e mágoa, briga entre os irmãos. Ele vem com briga, porque aí ele divide o povo, irmão. Se ele dividir com... Ele não vai dividir com oração contrária, jejum contrário, não. Isso aí é uma forma de desanimar. Mas ele dividiu o povo de Deus, acabou. Não resiste, meus irmãos. Um reino não resiste quando se tem divisão nele. Um brigando contra o outro. E Paulo pregou sobre isso, porque aquela igreja estava falando, eu sou de Paulo, eu sou disso, daquele outro, eu sou de João, eu sou de Benedito, Joaquim. Estou só conjecturando, está escrito assim, mas é verdade, meus irmãos. Irmãos, quando eu coloco aqui IPDA, é só para me pescar aqueles que estão, meus irmãos, no IPDA mesmo, que precisam ver a verdadeira doutrina ainda. Mas eu coloco aí, meus irmãos, posto, igreja, todo do ministério, eu não sou plaquista. Eu já congreguei em vários ministérios, graças a Deus, eu nunca fui para a igreja do Sal Grosso, nem adventista que aceita. Mas já congreguei, meus irmãos, em igreja que era uma bênção e se corromperam, tem experiência. Estava eu também corrompido, o Senhor teve que me quebrar e fazer de novo. Irmão, se você e eu não for quebrado por Deus, pode me apontar o jeito que você quiser, mas quem sustenta é Deus e quem levanta é Deus. Oh, de Calabassurianda labastei. Essa igreja precisava ser chacoalhada. Talvez tenha algum crente aí, algum irmão, obreiro, pastor, irmão, nós temos que ter sabedoria até para exortar, meus irmãos, para nós não falar na autoridade da carne, mas sabedoria da carne, mas sim naquilo que o Espírito Santo... Irmãos, a coisa mais difícil que tem, que Deus quer que pregue é a doutrina, porque tem que viver e pregar aquilo que vive, não é verdade? E para pregar ela tem que ser em espírito, tem que orar muito, tem que estar, meus irmãos, sendo levantado por Deus, para ser um discipulador. Deixa Jesus te levantar, meu irmão, não temas. Quem vai te defender na hora da justiça? Quantas pessoas passaram, talvez está e passou por uma injustiça no seu ministério, naquela congregação. Meus irmãos, talvez você sofreu até um divórcio. Porque Deus não vai obrigar a mulher a ficar com o homem ficar com... Não, a Bíblia não obriga. Deu-lhes carta de divórcio. Deus não chamou para a servidão, mas para a paz. Porém, o divórcio é dado sim, mas em lugar nenhum mandou casar de novo. Por causa da dureza do coração, não foi? O que leva ao divórcio é pecado, irmãos. O que leva ao divórcio, meus irmãos, entristece a Deus. E muitas das vezes não quer o divórcio. Caímos em um divórcio, mas sabemos que diante de Deus não está divorciado, até que a morte o separe.
Porque a lei humana, meus irmãos, é só para uma organização, e os homens corromperam. Os homens se corrompem. A igreja tem que orar pelas autoridades, a igreja tem que orar pela advocacia, pelos juízes, tem que orar pelos governantes, temos que orar para isso, e não fazemos partes com a corrupção. Agora eu vou entrar com justiça contra o meu irmão, minha irmã, e eu vou fazer tudo. Eu, quando entrei numa justiça, foi uma situação que não tinha como, e às vezes não tem como, meus irmãos. A advogada chegou e falou assim, você não consegue comprar uma prova assim, nós entrar com uma prova, e essa prova vai ser ganha. Falei, não tem como não. Recalabassurianda labastei. Pois a pessoa que o aula foi lá e comprou o hospital, foi lá, pagou, depois ela confessou que tinha feito tudo isso só para ganhar a causa. Falei, não estou nem aí. O importante é que eu estou limpo, estou em paz com Deus, deixa o mundo desabar. O importante é nós estarmos firmes com Deus, porque quem levanta e quem sustenta é Deus. Não é verdade, irmãos? Outra parte desse capítulo, vou falar tudo. Versículo 12 até o versículo 20. Nossos corpos, ou seja, no capítulo 6 ainda está falando aí, ó. Não erreis. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus por causa da injustiça que havia, meus irmãos, nessa guerra de igreja, de injustiça, nessa guerra no meio desse povo. Um condenando o outro. Como que vai julgar naquele dia? Como que tem cara de cidadão do céu tendo cara de cidadão dessa terra? Somente fazendo coisa errada. Está falando para a igreja. Você já viu aqueles crentes que tem cara de cidadão do céu? Só vive de férias em férias, viaja 6 meses. Cuidar desses ricos, esses crentes ricos dos mundos, que prega a riqueza do mundo, a doutrina da prosperidade. Cuidado. Os justos não herdarão o reino, irmão. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Os efeminados, meus irmãos, pessoas que precisam de libertação. Já viu aquela travesti que se converteu? Tomou hormônio? Isso aí é o efeminado, meus irmãos. Transformar o corpo masculino em corpo feminino. É machão, mas está usando brinco. É efeminado, irmãos. Aceita a doutrina de Jesus Cristo. Está escrito, meus irmãos, em Provérbios 1:2. Aceita a minha doutrina. Louvado seja o nome de... a Bíblia ensina que os homens têm que ter cabelo curto. Aí vai o crente lá, o macho, que a Bíblia fala que tem que ter o cabelo curto para o homem, e deixa aquele cabelão crescido, né? Afeminado. Vai herdar o reino do céu, meus irmãos. É muito sério, meus irmãos. Agora, meus irmãos, vaidades femininas que Deus condena, que é depilar a sobrancelha, que é um pouco diferente de aparar, não é verdade? Depilar é arrancar, rapar. Aí agora tem homem também fazendo isso, até na igreja. Afeminado. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Não somos donos da verdade. Mas é verdade, meus irmãos, Jesus não deixe, você tem coragem de pôr sua cabeça a prêmio e falar o que Deus manda? Ou vai engolir tudinho, não vai falar nada, vai falar, não, eu vou ser perseguido, eu vou ser criticado, vai cair em contradição. Alguma coisa que eu falar aqui pode entrar em contradição com alguém, porque eu já ouvi pessoas pregar a doutrina que entrou em contradição, que eu não concordei. Mas eu vou brigar por causa disso, só vou orar, meus irmãos. Os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas é o que vive na prática do sexo sodomita. Tem a ver com o Sodoma e Gomorra que tinha até ali, homem com homem, mulher com mulher também, é sodomismo, viu, irmãos? É o sexo, perdão pela palavra, o sexo da forma contrária ao sexo anal. Isto é sodomismo também, meus irmãos. Ah, mas é marido e mulher, mas é sodomismo. É contrário à natureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, Jesus ama o pecador. Ele não morreu por nós, mas ele não quer ninguém na prática de nenhum desses pecados aqui, meus irmãos. Efeminado, mudando o corpo, meus irmãos. Mulher, que é mulher feminina, vai lá e faz cirurgia, arranca o peito, faz implante de rosto, passa creme para nascer cabelo no rosto. Já viu o demônio como é que está agindo agora na vida do povo? Irmãos, o mundo será desconfigurado. O mundo será desconfigurado por Satanás. O mundo já no maligno.
É o que Deus permitiu, meus irmãos, para que aqueles que são justos se resplandeça, apareça na luz da verdade, que é a doutrina conservadora de Jesus Cristo, as veredas antigas, meus irmãos, que nós aprendemos com os anciãos da igreja. Que hoje o demônio quer enganar, levantando seus adeptos, os anticristos no meio das congregações, nos púlpitos, nos ministérios, para pregar, tirar os anciãos da igreja, que tem que dar respeito. Tem que dar honra para eles, meus irmãos. Não é desonrar. Você quer ver um ministério, uma igreja perecer, é começar a tirar a honra dos anciãos da igreja. Tem igreja que nem fala pastor, fala é ancião, é anciã. Não é verdade? Recalabassurianda alabastei. Meu sodomismo é isto. É a prática do sexo ilícito, que a Bíblia condena. Estão falando segundo a Bíblia. O mundo não, o mundo é normal. Até tem pastor que ensina essa prática. Não homem com homem, mas a forma errada. Mas já tem igreja liberando casamento entre homens, que a Bíblia, nós não concordamos, é errado, não estamos aqui criticando, mas estamos pregando o que a Bíblia fala, e nós vivemos que se a Bíblia fala, queremos obedecer, estamos obedecendo a palavra de Deus. Jesus te liberta, viu, meu irmão, minha irmã? Você que veio para a igreja e vivia nesta prática, o Senhor liberta. Pague o preço, meu, porque o céu é maravilhoso, o inferno é para os sodomitas e para os efeminados, para os ladrões. Tudo é igual, meu irmão. Roubou é inferno. Cometer idolatria é inferno. Está falando para a igreja. Isso estava no meio da igreja, meu irmão. Essa doutrina do capítulo 6 aqui é para a igreja. Claro que serve também luz para o mundo, para aqueles que vierem do mundo. Já vem sabendo que antigamente, quando vinha para a igreja Deus e Amor, já vinha que ia para a igreja rígida. Hoje vai sabendo que está quase igual, né? Todas, né? Mas a gente vê falar que tem lugar aí, meus irmãos, eita, São Paulo, Rio de Janeiro, Misericórdia, lugares do Nordeste brasileiro, alguns países aqui da América, irmãos, o negócio está triste. Um mundanismo dentro da igreja. Antigamente as irmãs não usavam nem macho na roupa. Hoje já está usando saia rachada. O salto era 3 centímetros do máximo, aquela coisinha baixinha, sapatinho rasteira. Já está usando salto. Tem hora que a gente tem um desprazer de ver alguma live aí, passa, não tem como, é que a gente está se pondo para assistir, porque a hora a gente vê, tá lá o saltão, trazendo contaminação para dentro da igreja. Porque é vaidade, é o TikTok do demônio, não é verdade? Foge dessa plataforma TikTok, meus irmãos. É uma rede de fofoca também, desse aplicativo. Glória a Jesus. Já está desesperado, mas eu vou falar tudo. Nem os ladrões. Não, eu não vou pagar dízimo, porque o dízimo era só no Velho Testamento. O dízimo era só no tempo da lei. Antes da lei já tinha se dado o dízimo. Jacó foi o primeiro a devolver, antes da lei. A Bíblia fala acerca do dízimos e ofertas, meus irmãos. Aí fala, não, oferta eu vou dar. Irmão, se você for querer olhar só segundo é a lei, a oferta era maior que o dízimo. Vê lá. O dízimo, meus irmãos, é sinal de obediência. Deus, ele é amoroso, ele entende nossas falhas e fraquezas. Quem nunca ficou sem devolver? Eu já fiquei sem devolver. Falhei. Mas depois, fez o quê? Tem que ter a cara, o amor a si próprio e a Deus acima de tudo. E fazer um conserto. Ah, mas eu estou passando dificuldade, aquilo, outro. Irmão, o que é de Deus é de Deus. Deus dá 90% para nós. Ah, mas meu salário é grande, eu ganho 50 mil, vou ter que tirar 5 mil. Ah, eu ganho 10 mil, vou ter que tirar 1.000. Ah, eu ganho 5 mil, vou ter que tirar 500. Ah, eu ganho R$1.000, vou ter que tirar 100. Irmãos, Satanás, ele não suporta o crente que é dizimista. Agora vai dividir, né? Aqueles que é contra o dízimo. Se pregar isso na igreja, porque não... falso profeta levando o povo para o inferno, fazendo o povo ladrão, ensinando o povo a roubar. Aqueles que sabem, meus irmãos, que dízimo é bíblico,
que é obediência, se não cumpre e nem se conserta, nem quer. Pior tem aqueles, meus irmãos, que não concordam e prega contra e fica furioso, fazendo papel de demônio, maligno, cometendo malignidade, tirando o povo da virtude e da paz da palavra de Deus. Porque aquele que obedece à palavra de Deus, não somente no dízimo, em qualquer outra palavra, ele é abençoado, meus irmãos. Que nós temos que orar e pedir para Deus colocar em nós o espírito de obediência. Oh, de calabasi clamanai. Fala Jesus, o sangue de Jesus tem poder contra o demônio. Vamos falar, vamos falar tudo que o Senhor quer. Nem os avarentos, nem os bêbados. Olha aí, meus irmãos. Perguntei para uma irmã minha, falei, você toma vinho? É na nossa Santa Ceia, na nossa igreja aqui em Goiás. Igreja Videira. Lá nós tomamos vinho. Eu falei, ele não ficou tonta, não, porque a pessoa, quando tá com o corpo forte sem vinho, porque eu era viciado em vinho, eu gostava de tomar 2 taças de vinho por dia. Era no almoço e janta. Era a taça, né? Tava enganado? Tava enganado. Falei, aí você toma vinho? Tomo. Na Santa Ceia, Falei, não ficou tonta, não. Me deu, se eu vi que eu fiquei um pouquinho mais alegre. Oh, Jesus, irmãos. O vinho tem um pacto satânico. Há um demônio que entra através da bebida alcoólica na vida da pessoa. Se ela não se consertar e pedir perdão e orar a Deus, é demônio. Porque tem um vício natural no corpo da pessoa mesmo. O corpo acostuma com aquele álcool, mas o diabo está por trás. Tem crente que esse demônio está querendo ressuscitar essa vida de bebeção dentro da igreja. Não, eu vou sair desse ministério porque lá pode tomar vinho. E sai, vai para aquela igreja porque estou tomando vinho. No almoço e janta, aí tem o lanche, né, à noite, vai e toma o vinho de novo. Aí tem um café da manhã, toma um vinho, tem um lanche de 9 horas, 10 horas, toma um vinho, nem jejum a mais. Aí vira, né, um cachaceiro. E Jesus liberta, meus irmãos. Jesus me libertou da bebida que eu bebia até engatear. Jesus me tirou, meus irmãos. Oh, de calabassurianda labastei. Dia que eu falei assim, não, isso aí não é de coisa de crente, não é coisa de Deus, Deus não quer isto. É, meus irmãos, de Jesus libertou. Aí o verdadeiro Espírito Santo habita na vida desse crente. Oh, meu Pai, irmãos, os bebedouros, os avarentos, os bêbados, aqueles que bebem. Ah, mas aqui é só beber só um pouquinho. Irmãos, não tem como você tomar um... Irmão, vocês sabem muito bem, você já foi a pessoa que vivia nos bares. Jesus te libertou de lá, queria tomar outro, não era verdade? Aí vem um falso profeta ensinando que você pode tomar só uma taça, só um pouquinho, um cálice. Ah, já que eu tomei um cálice, chegar lá em casa, eu vou tomar uma garrafa. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Jesus liberta, meu, de tudo isto. Porém, isto leva o homem para o inferno. Ele está presente, trazendo esta mensagem, que foi lida através de Paulo ali para aquela igreja de Corinto que estava vivendo isto. Os maldizentes. Já viu crente que maldiz demais, meu Deus, fala mal de pastor. Também que fala mal de membro, fala mal do outro obreiro, o obreiro fala mal do pastor. É uma guerra, meus irmãos. Maldizente, meu, aquele que tem felinas na boca, que tem serpente na boca para ferir a vida do outro, para envenenar. Você já viu aquelas mulheres fofoqueiras dentro da igreja? Aquelas pessoas, meu, que dá lugar para o diabo mesmo? Através dela mesmo, através dele, ele é capaz de apodrecer toda a igreja, um fruto da igreja, toda aquela comunidade, através de uma pessoa endemoniada da fofoca. Entra ali, acaba com tudo. E aí o espírito do engano vai e entra e põe o trono dele ali. Aí fica uma igreja mundana, liberal, emocionante, só na emoção, uma tecnologia, cultos pretos, põe tudo que ele queria, porque o povo não tem mais o discernimento, tirou a comunhão do espírito. Recalabassurianda labastei. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando fala reino de Deus aqui, meus irmãos, não está falando o reino de Deus que é pregado aqui na terra, não, ou seja, o evangelho de Cristo, não. Nesta tradução que está falando o reino de Deus celestial, porque o reino de Deus se entende que o evangelho pregado agora, no poder, na autoridade, que quem domina, quem manda é Jesus, dando oportunidade para como se arrependa, nem por força, nem por violência. Mas também o reino celestial, que Jesus falou, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Oh, de calabassurianda. E Paulo termina aí do versículo 12 ao versículo 20, termina falando acerca mesmo da santidade do corpo.
Aleluia. Que não é para prostituição, meus irmãos, mas é para o Senhor, ou seja, para aquilo que é contrário à palavra. Não somente materialmente, porque aquela igreja estava vivendo isto, mas tem hoje também. O sangue de Jesus tem poder, irmão. No dia do juízo final vai ser uma situação vai ser caótico para as pessoas que não se arrependerem, que não se posicionem, que não aceitarem a doutrina de Jesus, que não aceitarem a palavra do Senhor como ela está escrito, como ela está escrito, meus irmãos, para nós hoje. Louvado seja nós somos o templo de Deus aqui na terra, meus irmãos, somos morada de Deus. Nós temos comunhão com Deus, o Espírito Santo tem vida, ou seja, a vida de Deus está na vida daquele que se humilha, aquele que se converte, aquele que busca libertação, porque tem aqueles que não querem libertação da cachaça, do homossexualismo, não querem, nem luta, meus irmãos, não quer deixar a prostituição, de roubar, dizimar, eu não quero fazer conceito dizimista aqui, nem com a polícia, porque eu ouvi um pastor pregando, vai seguindo ele. Xereme calabassi de calabasterianda, de calabassurianda labastei. Porque, meus irmãos, literalmente falando da prostituição do corpo, porque tem dois tipos de pecado, o pecado no corpo e fora do corpo. Pecado fora do corpo é quando nós falamos mal do irmão, aí nós pecamos na comunidade, traz divisão dentro da comunidade cristã. Tudo isso, meus irmãos, Paulo traz essa exortação. Mas ele também fala acerca do pecado no corpo. Fora do corpo, agora no corpo. É quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo. A masturbação, meus irmãos, ele é um sexo mentiroso. É uma satisfação enganosa que casais também cometem. Meus irmãos, o negócio está feio. Ensina tudo isto, meus irmãos. Ah, mas eu sou solteiro, não é nada. Não é só solteiro, não. É mentira. Para de atacar os jovens solteiros. Os casados também cometem. Não é verdade? Jesus não quer isso, meus irmãos. É pecar contra o corpo, meus irmãos, formas erradas. Não estou falando isso na hora dessa. Estamos falando, mas não estou falando nada fora do limite. Estamos usando, sim, palavras, aleluia, com moral ainda, né? Aleluia, com moralidade, ou seja, de uma forma que a pessoa possa entender, porque pode ter gente de todas as idades. A internet hoje, irmão, ensinou tudo, criança de 10, 12 anos. Ei, Jesus. Deixa o celular com o filho do jeito que quer, jogando esses videogames. Até no videogame hoje tem sexo, imagens de sexo, tem tudo isto. Meus irmãos, sangue de Jesus tem poder. A prostituição no corpo, meus irmãos, é fazer tudo fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na relação íntima do marido e da mulher. E ele comete fora do corpo, na hora, meus irmãos, de ejaculação. É pecado, ali tem vida. O sangue de Jesus tem poder. Quantos fazem casais que não querem, meus irmãos, ter filho, usa preservativo, está pecando, usando, meus irmãos, anticoncepcional. Talvez alguém nunca te falou, mas você está matando uma vida ali. Seu pastor não ensina, talvez, porque ele é um falso profeta. Ele está se tornando um anticristo. Anticristos, né? Talvez sem saber, aleluia. Deus pode converter e tirar essa corrupção desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aquele que peca quando o seu corpo é um pecado muito terrível. Olha, mas Jesus perdoa. Talvez tenha alguém que você pecou, você fez, e você quer ser liberto de tudo isto. Quer mudar de toda essa situação. O Senhor te ama. A palavra é dura mesmo. Não é brincadeira, não. Tem que ter coragem, tem que se posicionar. Vamos todo mundo se humilhar, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Não tem esse que não falha, mas tem aqueles que falam e ficam com a cara lisa, fingindo que não aconteceu nada e que não está nem aí, e quer receber tudo de Deus. E quando vê um pregando, fala, eu tenho que dar um jeito para matar esse homem. Que nem Deus mostrou para um irmão. Pegaram o nome do canal antigo, né? Jesus é verdade, o meu nome, e levaram para a encruzilhada. Ele viu lá claramente na visão, fazendo aquele trabalho de magia negra. Pronto.
Mas agora foi pior, porque agora está mais filtrado. O povo que acompanha aqui está mais filtrado, porque tinha gente de todo tipo. O Senhor tem levantado você e eu, nós, irmãos. Paga o preço. Vamos que vamos, porque Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, meus irmãos. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós trazemos essa mensagem de Deus para que Deus salve. A salvação é isto, meus irmãos. Deixar Ele dominar a nossa vida. Pedindo libertação, se humilhando e confiando na palavra do Senhor. Vamos fazer uma breve palavra de oração para esta pessoa que quer fazer um conserto, quer pedir perdão. Está